A gente também tem informações sobre a deputada licenciada Carla Zambelli, né, que prestou depoimento nessa quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, no âmbito do processo que pode levar à cassação do mandato dela. Ela, presa na Itália, Zambelli denunciou problemas de saúde, chorou ao mostrar foto do filho e rebateu acusações alegando que vive sob prisão administrativa. E ela relatou também que já sofreu 8 desmaios enquanto está na prisão lá na Itália, afirmando sentir dores, fadiga e que até parece uma idosa, né, Camila? Exatamente, Nath. Relembrando para quem nos ouve, ela enfrenta esse processo lá aqui na Câmara dos Deputados de perda do mandato. Isso porque ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por invadir o sistema do CNJ. Ela teria se aliado com o hacker Delgatti Neto, que ficou conhecido como hacker de Araraquara, para invadir o sistema do CNJ e colocar lá documentos, inclusive documentos falsos, como o mandado de prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por isso, ela foi condenada e o STF encaminhou aqui para a Câmara dos Deputados um requerimento de cassação imediato do mandato dela. Só que a Câmara optou por fazer todo o processo regimental, que é enviar esse assunto para as comissões respectivas, as comissões responsáveis, para elas enfrentar um processo antes, de fato, de perder o mandato. Agora, esse processo corre lá na CCJ e ontem foi a oitiva dela. Ela falou sobre, como você disse, né, das questões de saúde, os problemas que ela tem tido, falou também da questão do filho, que também foram retiradas as redes sociais, tanto do filho quanto da mãe dela, e que ela não tem contato também com eles, e falou, inclusive, que a Justiça da Itália teria debochado do ministro Alexandre de Moraes por conta de um excesso de perseguição. A gente tem, inclusive, esse trecho, eu vou pedir para a gente rodar agora para ver um pouquinho de como foi esse depoimento dela ontem. Quando a gente falou sobre isso aqui, na primeira audiência que a gente teve do processo aqui, eles riram, porque eles falaram, não existe isso. Que é o mesmo juiz, eles não dizem aqui que é ministro, né? Eles chamam o Alexandre de Moraes de juiz, que é o que ele é, o mesmo juiz ter sido a vítima do processo, sido o acusador do processo, o julgador do processo, o relator do processo. Quando eu falei isso, eles começaram a rir. Aí ele falou, não, agora fala a verdade pra gente. Quando a gente falou, não, é isso mesmo. Eles pediram, aí eles falaram, a gente quer a cópia de tudo, são 4, acho que naquela época estava com 4.888 páginas, e o fórum daqui, a corte internacional, a corte daqui, mandou, como chama, traduzir juramentadamente todas as folhas, porque eles não acreditaram que seria verdade, primeiro, que só houve um grau de jurisdição, segundo, que ele não aceitou meu recurso, terceiro, que ele me colocou em prisão preventiva, sendo que não existe prisão preventiva de deputado, só prisão em caso de alguma coisa que não... Nossa, parece que fugiu aqui. Uma prisão em flagrante delito, que o delito é inafiançável. Não existe essa prisão para a gente, para nós deputados, e que ele fez uma prisão equivocada. Então, assim, tudo que a gente contou aqui chegou ao incrível de procurador rir, de juiz rir, de achar que é brincadeira, que a gente estava fazendo uma brincadeira. Quando perguntaram, mas peraí, aí só uma pessoa te respondeu, te condenou, na condenação final, na hora de prender e etc., foi só ele que falou? Eu falei, não, foi julgado por uma turma de 5, ele é uma turma de 5, mas não tinham 11. Ele e você não pode depois reclamar uma outra turma? Não, ele encerrou o processo, deu trânsito em julgado sozinho. Enfim, a multa, várias coisas, né, ele fez sozinho, sem consultar os colegas.
Pois é, Nath. Então a E gente hoje, viu aí um trechinho do depoimento dela falando dessa questão, né? Reclamou da questão da perseguição. E agora falando um pouco sobre os próximos passos. Esse processo continua correndo lá na CCJ. Agora eles aguardam um pedido que eles fizeram, a resposta a um pedido que eles fizeram para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal encaminhou para a CCJ os autos do processo, o conteúdo desse processo pelo qual ela foi condenada, para que o relator tenha insumos para poder fazer o seu relatório em relação à perda do mandato da deputada. Acontece que nesse processo, é um processo bem extenso, tem uma série de provas, ele não encontrou um relatório específico, que é o principal relatório utilizado para basear, para fundamentar a condenação da deputada. Então, a CCJ pediu ao Supremo Tribunal Federal que encaminhe esse relatório especificamente para eles. E tem outra questão, esse processo correu em sigilo, então todas essas provas, todos os documentos do processo, eles estão em sigilo, então eles pediram também a suspensão, já que o processo já foi encerrado, eles acreditam que não teria mais a necessidade do processo correr em sigilo, então eles pediram a suspensão disso para que o relator consiga usar essas provas e esses documentos em seu relatório, e já que esse relatório vai ser público, então eles precisam dessa garantia que não teria nenhum problema de utilizar esses documentos no relatório aqui na Câmara dos Deputados. Somente depois dessa resposta, eles aguardam essa resposta, hoje é quinta-feira, esse pedido foi enviado na terça-feira, eles aguardam ainda essa resposta para saber se precisa de mais alguma diligência ou se já pode encerrar essa fase, para que então o relator decida começar o seu relatório. Aí começa a contar o prazo do relatório e aí ele apresenta esse parecer e só então é feita a votação para saber se a deputada de fato deve perder ou não o seu mandato ou se ela deve sofrer alguma outra punição um pouco mais leve. perfeito, Cá. É isso, a gente vai continuar acompanhando o caso da deputada Carla Zambelli, agora especificamente na Câmara dos Deputados, para saber se acontecerá a perda do mandato ou não. Não E aí escuto. o caso dela lá na Itália segue, né? Ela segue presa também, esperando se ocorrerá a extradição ou não. Eu sigo com a Camila ainda, só para a gente adiantar já um assunto importante. Camila vai voltar daqui a pouquinho. Voltando, ela voltou, porque